Amém. Olha só que coisa aqui em cima. Essas meninas estão lindas ensaios aqui todas as quintas-feiras às 13h30. E o meu escritório ali tem uma visão privilegiada do ensaio delas. E a gente foi percebendo a evolução, o desenvolvimento. E dizer para vocês a alegria que a gente tem de receber vocês. A alegria de saber que a nossa igreja também tem um trabalho voltado para pessoas que estão nessa melhor idade. Sentir falta da voz masculina aqui. Entendeu? Eu acho que tem pessoas aqui que podem fazer essa voz masculina, que estão nessa melhor idade. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Vocês se prepararam para o chá, apresentaram no chá ontem. E nós fizemos questão de trazê-las aqui essa noite, para poder também apresentar e mostrar esse trabalho tão lindo que eles estão realizando. Agradecer aí a Joseli, a Evelyn, que estão aqui à frente. Mas tem outras mulheres também que estão envolvidas. Eu vejo elas trabalhando lá na quinta-feira. E obrigado, né? Eu citei o nome de duas aqui que estão representando todo o ministério, mas todas vocês aqui têm um papel, uma tarefa, um desempenho, e a gente queria agradecer a Deus por esse trabalho. Então, Fruto Maduro é um trabalho, um ministério da nossa igreja, que trabalha com pessoas da melhor idade, sejam homens ou mulheres. Hoje nós temos apenas mulheres, porque elas foram no chá de mulheres para fazer uma apresentação. Mas você que está aqui hoje gostaria de participar? Todas as quintas, às 13h30, tem uma atividade aqui, um ensaio do coral, uma atividade de musical com os nossos homens e mulheres mais experientes. Nessa quinta-feira agora, nós não teremos apenas o ensaio do coral. A gente vai ter aqui a festa normal, a atividade normal, mensal do Fruto Maduro. Então a Joseli pediu para avisar, quinta-feira, às 13h30, todos vocês da melhor idade estão convidados a unir-se a esse lindo coral e a participar conosco. Meninas, Deus abençoe, tá bom? Muito obrigado. Vamos orar por elas? Vamos colocar em pé nesse momento? E vamos abençoar esse Fruto Maduro, esse ministério tão lindo. Depois vocês podem descer. Espera aí que eu vou orar com vocês. Pai, muito obrigado por esse ministério tão lindo. Quero louvar ao Senhor, Deus, pela alegria que nós temos de poder ver isso acontecendo essa noite. Um sonho realizado, elas subindo aqui, ó Deus, e mostrando a vitalidade das suas vidas. E a Tua palavra diz que, na verdade, na sua velhice darão frutos. Olha que coisa linda que está acontecendo aqui. A Tua palavra está se cumprindo, estão dando frutos, estão falando da Tua palavra, estão pregando Teu Evangelho. E estão aqui hoje, ó Deus, esbanjando disposição, alegria e vitalidade, dando um show sobre nós, ó Deus, que muitas vezes reclamamos da vida, que muitas vezes ficamos apáticos. Ó Deus, obrigado por esse ministério, e que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa frutificá-lo, e que o Senhor possa abençoá-lo grandemente, Pai. Nós agradecemos, abençoe a saúde, a família de cada uma aqui que representa, e que o Senhor possa cuidar de cada coraçãozinho na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez vamos aplaudir ao Senhor. Isso, agora elas vão descendo. Você pode se assentar mais uma vez, por favor? Isso que é lindo, olha só. Devagarzinho. Flor bonita, hein? Olha só, tão chique, tão elegante. Chamou nós de menina. De menininha, coisa boa, menininha. E não é menina, não? Eita, menina. Valeu, menina. Deus abençoe. Amém, amém. A Marli fica aqui. Eu quero convidar o Mota a vir aqui à frente, por favor. Luiz Mota, vem aqui. Nós queremos orar por vocês. Vem aqui, Marli, por favor. Luiz Mota, quero convidá-los a vir aqui à frente. E nós queremos orar por esse casal. Hoje é um dia especial para eles. Hoje, né, Marli? Hoje é um dia especial. 40 anos de casados. E nós queremos orar por esse casal da nossa comunidade, abençoar a vida deles. Eu vou pedir para o Elias fazer essa oração, abençoar a vida da Marli e do Luiz Mota. 40 anos de casado, uma alegria. Tem mais alguém que está fazendo aniversário de casamento hoje? Hoje? Ah, não. Então vem aqui, faz favor. Rafael e Cíntia, que oportunidade. 40 contra 12.
40 contra 12, que benção. Olha, tem mais alguém fazendo aniversário hoje, de casamento? Isso, vamos aproveitar a oportunidade e orar por esses casais. Vamos orar. Pai, te louvamos, te agradecemos essa oportunidade de orar, a Deus. Estamos felizes por estar aqui, o Pai da Cíntia, que completa de união conjugal. Que bênção, ó Deus, que eu possa estar abençoando cada vez mais a vida deles, ó Pai, sua família. Também te louvamos, Deus, pela vida do Marli, do Mota, 40 anos, ó Pai, de união, que realmente eles possam estar, Deus, continuando no cordão de 3 dobras, ó Pai. Abençoando grandemente suas vidas, ó Pai, derramando a porção dobrada do Espírito Santo, ó Pai. Que eles possam ser exemplos, ó Pai, para demais casais, de união, de bênção, ó Pai, de felicidade, ó Deus. Te louvamos pela vida desses irmãos, demais pessoas. Deus, fala de uma forma especial nessa noite cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado, em nome... Amém. Parabéns, está aí, um suporte para o outro. Amém. Queridos irmãos, muito bom ter você aqui essa noite. A gente quer iniciar esse momento de celebração, porque nós estamos na casa do Pai, a gente tem liberdade, a gente tem informalidade. Na casa do Pai, a gente fica à vontade. Quando você vai na casa do seu pai, por exemplo, você não fica pedindo licença para tudo. Você tem a oportunidade porque você tem a intimidade. E é isso que nós temos aqui. A oportunidade de iniciarmos uma celebração de uma maneira informal, alegre, festiva, para a gente poder ter a ideia e a sensação de que de fato a gente está na casa do Pai. Então você que hoje está nos visitando pela primeira vez, a gente quer dar umas boas-vindas muito especiais para você. Você que nos visita hoje pela primeira vez, nós queremos, além de dar as boas-vindas, a gente gostaria que você pegasse um presente no final dessa celebração. Se você visitou uma outra ocasião e não teve a oportunidade de pegar o presente, você pode passar hoje. O Christian Diego está aqui e no final dessa celebração estará num stand preparado à nossa direita. Saindo por ali, você pega o seu presente, vai ser uma oportunidade de a gente conhecer e uma oportunidade de você levar uma lembrança da nossa igreja também. Tá joia? Então, bem-vindos todos os visitantes, mas você, pela primeira vez, tem um presente especial. Deixe-me passar alguns avisos para vocês. Em primeiro lugar, as nossas crianças estão convidadas e nós estamos aí encerrando as nossas inscrições para a festa do pijama, tá bom? Então, pai e mãe, você que deixou para a última hora, agora é a sua oportunidade final. Então, hoje você tem a possibilidade de fazer a inscrição do seu filho de 4 a 10 anos de idade. Nós vamos fazer a festa do pijama na próxima sexta-feira, dia 30. E elas vão passar a noite aqui, saindo no outro dia pela manhã. Vai ter brincadeira, vai ter atividade, é para trazer o pijama, é para trazer pantufa, é para trazer lanterna, é para trazer os produtos de higiene pessoal, que as crianças vão ter uma atividade aqui muito legal. Então, sua inscrição é o valor de 1 quilo de alimento. Então, 1 quilo de alimento você pode trazer no ato da inscrição, ou você pode trazer no dia da atividade com as nossas crianças aqui, dia 30 de setembro. Hoje você pode fazer sua inscrição no balcão ao final dessa celebração, tá bom? Próximo aviso. Nessa próxima sexta-feira, nós teremos a nossa meia vigília, né? E nossa vigília vai acontecer, se Deus permitir, pelo clima, no monte. Então, dia 30 do 10 não, né? Do 9, já virei um mês ali. Dia 30 do 9, tá, pessoal? Semana que vem, sexta-feira, saída de frente do templo às 21 horas aqui. Mas, pastor, não vai ter a festa do pijama? Vai. E aí a oportunidade de alguns pais que não podem ir à nossa vigília porque tem crianças pequenas. Então você pode deixar o seu filho e a sua filha aqui no nosso salão, pode ir na vigília, deixar o seu celular no modo vibratório e lá você pode adorar ao Senhor. Se o seu celular tocar pedindo que você compareça aqui, o lugar onde nós estaremos fica apenas 5, 7 minutinhos do nosso templo, tá bom? Então você tem a oportunidade de ir conosco nessa vigília, nessa sexta-feira, saída do templo às 20 horas. Deixa seu filho, sua filha aqui e vai buscar conosco o Senhor no monte, se Deus permitir, com o nosso clima. Próximo aviso, nós começaremos a partir da semana que vem uma temática que vai abordar todo o mês de outubro, que é o tema profundidade. Inclusive esse tema será o tema que teremos no próximo Mergulhando nas Águas Tranquilas, que começará no dia 22 de outubro, e a semana que vem a gente traz os detalhes dos nossos preletores, dos cantores que estarão conosco, dos adoradores, na verdade, e a gente traz maiores informações. Mas o tema das mensagens de domingo será esse:
profundidade. Aliás, na terça-feira, nós estamos trabalhando o tema Mais que Vencedores sobre a vida de Jabes. Então depois de amanhã, nós estaremos aqui falando sobre a vida de Jabes. Já falamos sobre ter a bênção do Senhor. E agora na terça-feira nós vamos falar sobre ampliar o território, aumentar o sonho, aumentar as possibilidades. Vem nessa terça-feira que você vai ouvir mais sobre o tema Mais que Vencedores, baseado na vida de Jabes. Outro aviso? Sim. Esse aviso eu quero demorar um pouquinho com vocês, porque na próxima quinta-feira, desculpe, irmãos, acho que o coral me deixou alterado aqui nas datas, né? No próximo domingo, dia 2 de outubro, nós teremos as eleições. Então, nós estamos nos preparando para isso. De que maneira? Primeiro, avaliando as propostas dos candidatos. Nós não votamos por barulho, nós não votamos por multidão, nós não votamos por passeata. Nós votamos por consciência, nós votamos por pessoas que são dignas do nosso voto. Nós não votamos por compras de voto, nós votamos por consciência de que nós estaremos participando da nossa sociedade ativamente. Inclusive o tema aí que você vê é que o seu voto é a sua voz. O seu voto é a sua voz. Se você tem algum protesto para fazer contra a sua cidade, então vote consciente. Vote numa pessoa digna, honesta, que você respeita. Não simplesmente pelo barulho que essa pessoa faz, mas pelo caráter que ela tem. Porque se eu vou falar a verdade para vocês, se os nossos políticos fizessem metade do que do barulho que eles fazem, nossa cidade seria uma Suíça da vida. Nossa cidade seria um grande ícone no nosso país. Infelizmente, eles fazem barulho demais para conquistar o seu voto e depois atividades de menos para manter o seu salário e o seu cargo. Eu queria que você, como igreja, fosse consciente em relação a isso. Uma coisa importante para você entender é que a gente tem a possibilidade de votar em pessoas que temem a Deus. Não são pessoas que têm religião. São pessoas que temem a Deus, porque no temor a Deus a palavra do Senhor diz que aquele que teme ao Senhor é bem-aventurado. Então nós temos aqui em nossa comunidade também pessoas que são candidatos. Você pode olhar, avaliar as propostas deles, você tem mais uma semana para conversar sobre isso, para receber a visita deles e poder identificar qual é a pessoa que seja digna e merecedora do seu voto de acordo com o seu pensamento e de acordo com a responsabilidade que essa pessoa irá assumir. Então, vote numa pessoa que tema a Deus, sobretudo, e depois uma pessoa que tenha ótimas propostas de trabalho para poder afetar a nossa cidade positivamente. Estamos cansados de escândalos, de problemas, de polêmicas. A gente quer pessoa que faça diferença na nossa sociedade e que esteja participando ativamente. Então nós vamos orar daqui a pouquinho pelos candidatos que estão aqui hoje, pelos candidatos da nossa comunidade e outros que estejam nos visitando. Nós queremos orar antes das eleições, porque depois, irmãos, das eleições a gente se sujeita à autoridade. E continua intercedendo por eles. Mas nós oramos antes, para que Deus coloque em cada cadeira a pessoa que Ele tem, para fazer o melhor pela nossa querida Sertanópolis. Ok? Nós vamos fazer isso daqui a pouco, mas eu queria mostrar para você mais uma frase que eu coloquei aqui, fiz questão de colocar. Pode passar para mim? Não, tem uma frase embaixo. Isso. Quem vende o seu voto não é vítima da corrupção, é cúmplice. Achei essa frase esses dias fantástica. Quem vende o seu voto não é vítima de corrupção depois. Nosso país está corrupto, levaram o meu dinheiro, levaram o meu emprego, levaram a saúde da minha cidade, levaram a educação dos meus filhos. Quem vende o seu voto aqui por 100, por 200 ou por 300 reais, por qualquer quantia, por uma cesta básica ou por um adesivo no carro, quem vende o seu voto não é vítima da corrupção, é cúmplice. Você está se apropriando disso, você está participando disso. Então eu gostaria que você entendesse algo na sua vida, que quem vende o seu voto não é vítima, é cúmplice. Se você já recebeu alguma quantia em valor, eu queria dispor a você a possibilidade de você voltar àquele candidato, devolver o dinheiro para ele e dizer assim: eu entendo que o meu voto vale mais do que o seu preço que você deu para mim. O meu voto vale muito mais, a minha dignidade vale muito mais do que o seu mau caráter. Se alguém comprou o seu voto, e se você tem a possibilidade de voltar atrás ainda essa semana, vai, devolve o dinheiro e fala assim: o meu caráter é muito maior do que a sua safadeza. Entregue o dinheiro. Devolva, não participe disso, não participe desse lixo, dessa falcatrua. Não vamos perpetuar isso na nossa cidade, irmãos. Só tem compradores de voto porque tem vendedores. Que comece por nós, que comece pela nossa comunidade, que aqui não tenha pessoas que estejam se nivelando por baixo, essas pessoas que não merecem estar numa cadeira política ou num cargo público. Eu queria convidar você a pensar sobre isso, a refletir. Se por um acaso é comum aqui, pastor, eu não sabia disso. Você tem a oportunidade, você ouviu hoje, que você pode voltar atrás nisso e pode desfazer isso com muita integridade e sabedoria. O nosso voto
vale muito mais do que um valor. Faça isso conscientemente. Agora eu quero orar pelas eleições. Se existe algum candidato aqui essa noite, eu gostaria que você se colocasse em pé, por favor. Candidatos a vereadores, candidatos a vice-prefeitura, a prefeitura. Pode se colocar em pé, por favor, no seu lugar. Candidatos, isso. Pode ficar em pé. Ok. Só temos os 3 aqui e são da nossa comunidade. Então pode vir aqui à frente. Se são da nossa comunidade, vem aqui à frente mais uma vez. Tem mais alguém que esteja nos visitando e gostaria de receber oração? Também pode participar. Você que vai participar dessas eleições 2016. Vem aqui à frente. Nós queremos orar por vocês. Pedir para o pastor João fazer essa oração, né? Pelo Glauco, pelo Carlinhos e pelo Léo. E nós também temos aqui na nossa comunidade o Wagner e o Reinaldinho, que são da nossa comunidade. E também temos aí muitas pessoas para a gente interceder pelas nossas eleições. Gostaria que você estendesse suas mãos, abençoando os nossos candidatos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te engrandecemos e te agradecemos, porque o teu povo se faz presente neste momento tão importante da nossa cidade, que é a escolha, ó Deus, daqueles que estarão dirigindo o nosso Sertanópolis, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos a direção do teu Santo Espírito a cada um de nós, para voltarmos de forma consciente, para voltarmos sob a unção e a direção do teu Santo Espírito, ó Pai. Mas rogamos que tu esteja abençoando os teus filhos, que estarão representando, ó Deus, a nossa igreja, representando o Senhor diante desta comunidade, ó Pai. Colocamos o Reinaldinho, ó Deus, colocamos o Wagner, o Glauco, ó Deus, colocamos o Carlinhos, o Léo, ó Deus, e pedimos que teu Santo Espírito os abençoe, Senhor, e que a tua vontade seja melhor para a vida deles, ó Deus, e que a cada dia eles possam estar sempre sujeitos à tua direção e à tua vontade. Em nome de Jesus, nós os abençoamos, ó Pai. Em nome de Jesus, também pedimos que o Senhor esteja dirigindo a eleição do prefeito, vice-prefeito, ó Deus, que seja feita a tua vontade, ó Pai, e que o Senhor possa levar a esses corações a tua sabedoria, ó Deus, para que conduza a nossa Sertanópolis para a honra e a glória do teu santo nome, ó Pai, porque nós queremos esta cidade para o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Antes de nós adorarmos ao Senhor com mais uma canção, vocês que foram convidados para uma reunião com o musical, através do Guilherme e do Renato, vocês fiquem aqui depois da celebração, que vai ter uma reunião rapidamente aqui, após a celebração, a respeito do musical. Você que já recebeu esse aviso, é hoje, tá bom? Depois do culto. E outra coisa que nós vamos fazer agora, que faz parte da adoração, é a nossa devolução dos dízimos e ofertas, a nossa contribuição. Se você está nos visitando, não fique constrangido. Isso é feito entre os membros da igreja. Os membros sabem da responsabilidade de sustentar a obra moral e financeiramente. E nós fazemos isso. À frente da sua cadeira tem um envelope. Você pode colocar a quantia que você desejar no seu coração, desde que seja com alegria e desde que seja como gesto de adoração. Aqui à frente nós temos as urnas onde você pode depositar. Nós vamos, através da primeira canção, adorar ao Senhor com as nossas vozes e com a devolução dos nossos dízimos e ofertas. Vamos fazer isso com muita dependência ao Senhor e vamos fazer isso com muita alegria no coração. Feche seus olhos. Pai, nós vamos devolver os dízimos e as ofertas. Receba, Pai, que seja o motivo da nossa alegria, que seja o motivo da nossa gratidão e o reconhecimento de que o Senhor tem nos dado o salário e sustento. Se existe alguém essa noite aqui que gostaria de contribuir, mas que não pode por circunstâncias outras, que o Senhor também traga a tua bênção, para que futuramente essa pessoa possa ter o privilégio de semear também no seu reino. Receba, Senhor, cada oferta e que seja um gesto de gratidão e adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, cumprimente pelo menos umas 20 pessoas perto de você, diga seja bem-vindo, boa noite, e vamos adorar ao Senhor. Eu tudo posso, não há limite, minha força está em ti, nada em se abre, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo,
ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Oh. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo pode se realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluia. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Oh, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Continuar com toda essa alegria, celebrando ao Deus da nossa salvação, amém? Vamos correndo ao seu encontro, não vamos nos perder nesse caminho, mas vamos correr em direção ao Senhor Jesus, ao Deus da nossa alegria, da nossa salvação, aleluia. Nada vai me separar do teu amor, Senhor. Nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Poderoso Deus de salvação, quero estar em tua casa e com gratidão te adorarei. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o
morte, a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. A tua morte me livrou, a tua morte, a vida me deu, o teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre. Cantaremos juntos o amor de Deus, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou, ao Deus que me amou, ao Deus que me amou. Um dia lá na cruz, o Senhor Jesus deu a sua vida por amor a mim e por amor a você. E ali naquela cruz, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. A palavra fala que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito para que hoje nós fôssemos benditos. A palavra fala que o véu se rasgou, e a partir daquele momento nós podemos ter acesso direto ao Pai. Quero convidar você a nesse dia quebrar o teu coração e continuar adorando aquele que é digno de toda honra, o nosso Senhor Jesus, porque o nosso Redentor está vivo, o nosso Salvador vive, que é o nosso Senhor Jesus, que é um amor incondicional por nós. Meu passado, minhas dores e aflições, lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim, poder e
palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Oh, oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. O grito foi dado ali naquela cruz, por amor a mim, por amor a você. Que nessa noite você possa rasgar o teu coração e realmente clamar ao Senhor: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. É uma promessa do Senhor que Ele conquistou ali na cruz, por amor a mim, por amor a você. Eu quero convidar você neste momento a cantar esse refrão, mas declarando isso na sua vida, declarando isso na tua família. Eu não sei como que você que entrou nessa noite, mas eu sei que meu Deus, Ele conhece o teu interior. Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe dos teus anseios, Ele conhece os seus sonhos, os seus projetos. Oh, abre a tua boca e declara: Senhor, com todas as suas forças. Oh, se Deus, oh, Oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. quebra, Senhor, Quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Oh, quebra as correntes, cura minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Continue adorando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Não perca aquilo que Deus quer fazer na sua vida através dessa adoração essa noite. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente com seus facilitadores. E você no seu lugar continue adorando ao Senhor. Não perca o que Deus quer fazer na sua vida. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. Eu queria que você cantasse bem baixinho isso daí. Filho de Davi. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Senhor, essas crianças são nossos milagres. Te agradecemos por elas e profetizamos bênçãos sobre as suas vidas. Aleluia. Abençoe nossas crianças agora que serão ministradas. Abençoe nossas que serão tocadas pela Tua presença. Nós abençoamos nossas crianças. Estenda suas mãos para cá. Abençoamos cada um desses pequenos, Senhor. Profetas, missionários, homens e mulheres de Deus. Nós profetizamos. Podem ir, crianças. Podem ir, Deus abençoe. Podem ir.
E nós vamos continuar. Eu quero que você cante o mais alto que você puder. Você que precisa de um milagre. Um milagre da tua parte, Senhor. Preciso de um milagre, Senhor. Essa noite nós recebemos um milagre da tua parte, Senhor. Nas nossas casas, no nosso corpo, na nossa vida, nos nossos sonhos. Quebra as correntes, quebra as correntes. O grito já foi dado. Nós nos apropriamos disso. Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Oh, Pai, esse grito que curou a nossa alma, Senhor, curou a nossa vida, Pai, nos libertou das trevas, nos tirou da lama e nos trouxe para o seu reino de luz. Aleluia! É o melhor lugar para estar, na presença do Pai. Não perca a sua conexão, continue adorando o Senhor e dizendo: Pai, eu quero continuar nesse lugar contigo, Senhor. Eu quero ficar contigo, Paizinho. Deus, nada nesse mundo se compara com a sua presença, Senhor. Nenhum poder, nenhuma riqueza, nada, Senhor. Nenhum prazer pode se comparar com a tua presença, Paizinho. Nós queremos ficar aquietados nos teus braços, Senhor. Neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, é nesse lugar que eu quero estar. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus.
intimidade. Eu quero estar neste lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar, na tua presença, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Eu quero ficar na tua presença, em tua presença, Senhor Jesus. Eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Nós nos lançamos aos teus pés, nos rendemos a ti, Santo Espírito. Sou de mim mesmo, que eu me entrego totalmente a ti, Senhor, nesta hora. A ação do teu Espírito Santo, ao teu mover, ao agir do Senhor na nossa vida. Vem, Senhor, venha nos encher em tua presença, Senhor, em tua presença.
você pode se assentar, por favor. Não saia dessa presença. Não saia dessa presença, a gente não pode perder essa presença, a gente não pode desprezar essa presença que está no nosso meio. A oportunidade de você aproveitar, a oportunidade de você desfrutar, a oportunidade de você viver isso daí. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo de número 7. Eu quero meditar num texto com você que vai falar sobre o lugar que nós devemos estar. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 36. Lucas 7, versículo 36, diz assim: convidou-lhe um dos fariseus para que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. E estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-o com suas lágrimas, então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, saberia quem é e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, molhou com lágrimas os meus pés e enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com perfume. Por isso, te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco se ama. Então disse Jesus à mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse então a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu quero falar com você essa noite sobre esse tema, quebrando o espírito da religião. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de ouvir uma ministração muito forte a respeito desse tema, a respeito desse assunto. E desde que de manhã, um momento da mensagem, foi citado o momento de um encontro de Jesus com o fariseu, esse texto me veio à mente e o Senhor imediatamente me disse a respeito desse texto. Inclusive, irmãos, quem era para estar falando conosco aqui seria a Jordana, que ministrou essa manhã sobre religiosidade, mas por motivos de viagem do seu esposo, ela precisou ir antes do tempo que nós havíamos previsto. Ela nos avisou um pouquinho com antecedência e por isso ela não está conosco hoje, conforme anunciado. Mas desde aquele momento que ela ministrou sobre esse assunto, esse texto me veio à mente e me falou muito forte a respeito do espírito de religiosidade que toma conta de pessoas que estão em volta de Jesus. Espírito de religiosidade que domina pessoas como você e como eu, que estão ao redor das coisas sagradas. Um espírito de religiosidade que toma conta de nós e por acharmos que estamos no lugar certo, baixamos a nossa guarda e simplesmente deixamos de desfrutar daquilo que é o melhor para a nossa vida. Deixe-me usar um exemplo para poder explicar isso para você. Na minha viagem, há pouco tempo atrás, para os Estados Unidos, eu estava numa plataforma de uma estação de trem, buscando o meu caminho para ir a determinada localidade que eu havia proposto de conhecer. E então eu, sabendo que aquela estação era a estação definida, era a estação certa, estava lá escrito o nome da estação, eu olhei e disse: estou no lugar certo. Passei as catracas, comprei o meu bilhete, fiquei parado numa plataforma daquela estação, aguardando um trem, quando de repente eu olho para uma pessoa que está do meu lado e vou tirar uma informação para perguntar se o trem ou aquela estação onde eu estava colocado, de fato me levaria ao lugar que eu gostaria de estar.
E então aquele homem diz, sim, você está no lugar certo, mas está na plataforma errada. A sua plataforma é 3 plataformas para frente. Essa daqui não para na plataforma que você gostaria de parar. Não para na estação que você gostaria de parar. Nós estamos aqui na linha expressa. Lá naquela plataforma ela tem paradas e você poderá estar no lugar que você deseja estar. Isso me ensinou alguma coisa na minha vida, que muitas vezes eu posso estar no lugar certo, mas na posição errada. Eu posso estar no lugar apropriado, mas com uma posição completamente diferente. E isso pode afetar o meu destino, pode afetar o meu futuro, pode afetar o lugar onde eu desejo ir. Eu não sei como ou onde você quer ir. Eu não sei em que lugar você quer chegar na sua vida. Eu não sei quais são os princípios, quais são os projetos, quais são os desejos que você tem no seu coração. Eu não sei quais são as linhas que você tem traçado. E eu não sei qual é o princípio que te carrega a viver dentro de uma igreja evangélica. Eu não sei qual foi o propósito que te tirou da sua casa, te tirou do seu lar e trouxe você aqui essa noite. Mas eu posso dizer para você que você sim, essa noite, pode estar no lugar certo, mas na posição errada. Pode estar no lugar apropriado, mas com uma disposição completamente errada. E isso vai definir o lugar onde você vai chegar. Isso vai definir o lugar onde você tem que estar. Isso vai definir o lugar onde você projetou e gostaria de estar, ou que você deveria estar. Essa experiência própria minha disse que muitas vezes eu posso estar pisando num lugar que eu estou dizendo, esse é o lugar certo, esse é o lugar do meu destino final, esse é o lugar que vai me carregar aos meus projetos, e posso estar com uma posição errada dentro desse lugar e não desfrutar o que Deus tem para a minha vida. Um exemplo muito claro desse é esse texto. Nós temos 2 pessoas que estão no mesmo lugar, mas estão em posições diferentes. 2 pessoas que estão no lugar certo, na hora certa, mas estão com o princípio errado. 2 pessoas que estão desfrutando do mesmo momento, do mesmo tempo cronológico, do mesmo espaço físico, mas que desfrutam de 2 palavras distintas a respeito da pessoa de Jesus. 2 pessoas, uma sentada à mesa e outra sentada aos pés, mostra que nós podemos estar no lugar certo, mas com a posição errada. Sim, meu irmão e minha irmã, você pode estar numa igreja evangélica, está no lugar certo, onde a palavra é pregada, onde os louvores são entoados, mas está na posição errada dentro desse lugar. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, vocês podem participar de muitos eventos, estar em lugares certos, nos lugares exatos, mas na posição errada do coração. Sim, meus irmãos, nós podemos estar no lugar certo, desfrutando do espírito da religião, ao invés de estar na posição certa, vivenciando a realidade do quebrantamento. Porque é esta distinção que eu vejo nesse texto. 2 estão no mesmo lugar, mas a posição de um é o espírito da religiosidade, a posição de outra é o espírito de quebrantamento. E o que eu vejo nos nossos dias atuais é a predominância, o exagero do espírito da religião em detrimento do espírito do quebrantamento. Irmãos, o que nós vemos nas igrejas, o que nós vemos no meio evangélico, é o excesso da religiosidade. O que nós vemos, às vezes, em nossas celebrações, é a manifestação mais pura da nossa religiosidade humana, em detrimento do espírito de quebrantamento. Uma pergunta muito séria a ser feita para iniciar essa conversa. Quantos de nós terminamos a nossa celebração e saímos daqui pessoas quebrantadas? Quantos de nós saímos daqui desse lugar com o desejo de recuperar a vida que perdemos? Quantos de nós saímos desse lugar com o desejo e a inquietação no coração de perdoar as pessoas que nos ofenderam? Quantos de nós saímos desse lugar com o interesse de viver uma vida mais centrada na palavra, abandonar os princípios do pecado, abandonar os princípios do sistema desse mundo, para viver o reino de Deus? Quantos de nós saímos desse lugar na expectativa de viver o reino de Deus na nossa casa, na expectativa de viver uma vida diferente, uma vida mais molhada pelo Espírito Santo, mais regada pela glória de Deus? Quantos de nós saímos daqui para que a nossa semana seja uma expressão da nossa adoração, uma expressão do nosso culto a Deus? Quantos de nós saímos assim? Quantos de nós saímos com a expectativa de que essa semana vai ser diferente, de que aquela pessoa será perdoada, de que eu farei aquilo que deixaram para que eu fizesse? Eu dizia, não é isso que eu quero fazer, não, isso aqui não é da minha responsabilidade no trabalho, e sair daqui no interesse de dizer, eu vou trabalhar, porque eu estou trabalhando para Jesus, eu vou servir, porque eu estou servindo a Jesus. Quantos de nós saímos daqui com esse interesse? Se não é assim, irmãos, é provável que você esteja no lugar certo, mas na posição errada.
É provável que você veio ao lugar certo, mas daqui você saiu um fariseu, centrado em si mesmo, voltado para os seus interesses, e não uma pecadora que recebe o perdão, e nem um pecador que é entusiasmado para viver uma vida diferente. Irmãos, quantos de nós entramos nesse lugar e não saímos diferentes? Quantos de nós frequentamos esse lugar e nós não tomamos o espírito do quebrantamento? Conversando com uma pessoa, essa pessoa me confidenciou que ela foi muito tempo da igreja, viveu muito tempo na igreja, e diante de uma experiência com Jesus, ela disse: agora eu sei o que é conversão. Eu me converti, embora 17 anos na igreja, eu me converti agora. Eu descobri o que é o quebrantamento. Eu descobri o que é viver para Jesus. Esteve no lugar certo a vida toda, mas com a posição errada. Eu gostaria que você não entrasse e não corresse esse risco. Eu não queria que você entendesse esse lugar como apropriado, mas saísse daqui com a posição errada. Se você vai decidir se você vai se posicionar à mesa como fariseu, ou se você vai se prostrar aos pés como uma mulher como essa mulher quebrantada. Porque pode ser que nós estejamos no lugar certo, mas com a posição errada, e isso vai afetar a nossa vida com Deus. Como você é como homem? Como você é como mulher? Quais são os seus valores enquanto jovem? Quais são os seus princípios enquanto adolescente? Como é você enquanto patrão? Como você reage enquanto funcionário? Como você faz enquanto pai? Como você vive enquanto mãe? Como você reage enquanto um crente na sociedade? Como você faz enquanto cidadão nessa cidade de Sertanópolis? Como você é? Irmão, se não há mudança, se não há quebrantamento, significa que nós optamos pelo outro caminho. Nós optamos pelo espírito da religiosidade. E você deve conhecer alguém bem perto de você, já que estamos falando isso, porque o espírito de religiosidade adora apontar pessoas que estão perto. Você deve conhecer pessoas bem perto de você que frequentaram igrejas e religiões a vida toda, mas não tiveram uma mudança na sua casa. Ainda continuam adulterando, ainda continuam envolvidos em pornografia, ainda continuam vivendo uma vida regada à imoralidade, ainda continuam gritando, berrando e amaldiçoando os filhos dentro de casa, ainda continuam enganando, solapando os direitos dos outros, ainda continua tendo vantagem a todo e qualquer custo, ainda continua ficando, beijando qualquer um, ainda continua transando, tendo relações sexuais antes do casamento, ainda continua extorquindo, ainda continua recebendo propina, ainda continua mentindo, enganando, se afastando da verdade, ainda continua, e essas pessoas estão enfileiradas em nossas igrejas evangélicas pelo Brasil, e elas entram no lugar certo, mas saem da maneira errada. É o que nós vemos nesse texto. Porque nesse lugar, uma pessoa saiu justificada e a outra continuou condenada. Sabe qual é o meu temor como pastor, irmãos? O meu temor é que a gente saia daqui condenados e não justificados. Porque não é a música que salva, não é a pregação de um pastor que transforma, não é a estrutura ou o ambiente religioso que faz a mudança na sua vida. É a sua posição perante Jesus Cristo de Nazaré. É ela que transforma. É a sua posição diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Se você vai permanecer firme em pé, postado no seu orgulho, ou vai permanecer prostrado na sua adoração. Se você vai se postar na sua vaidade, ou se você vai se prostrar diante da grandeza de Deus. É a sua decisão. E o meu temor é que a gente saia daqui condenado. O meu temor é que a gente não escute do Senhor essa noite dizendo: vai, meu filho, a tua fé te salvou. A minha preocupação é que a gente adore, levante as mãos, olhe para o telão, repita as músicas. A minha preocupação é que a gente faça o papel religioso, que a gente devolva os nossos dízimos e ofertas, que a gente bata palma na hora que tem que bater palma, cumprimenta quando tem que cumprimentar, faz tudo que a religião pede. E quando sair desse lugar, Deus não disse aos nossos ouvidos: vai, meu filho, porque a tua fé te salvou. A minha preocupação é que a gente seja apoiado ao espírito de religiosidade, tentando justificar as nossas atitudes cada vez mais baixas, cada vez mais superficiais, cada vez mais rasas, e não nos apropriarmos da profundidade que Cristo quer nos dar no relacionamento pessoal e próximo com Ele. É a minha preocupação, irmãos. Não vale ser igreja assim. Não vale a pena viver assim, não vale a pena engrossar as fileiras da igreja, não vale a pena quebrar as paredes, aumentar o fluxo de pessoas, se não aumentar a glória, se não aumentar a presença, se não aumentar a intimidade, se não aumentar o quebrantamento. Porque é o quebrantamento que transforma, é a capacidade de chorar pelo pecado, é a capacidade de se entregar totalmente a Jesus, de reconhecer o seu drama, de reconhecer que você não é, de reconhecer que você precisa dele. É isso. Agora a gente vai se afastando, a gente vai se cauterizando, a gente vai sentando do outro lado da mesa, porque a gente não quer se expor. Quem quer se expor? Quem quer ficar chorando num culto? Quem quer se ajoelhar num culto? O que vão pensar de mim, pastor? O que vão pensar de mim? Esse é o espírito da religião. E eu quero mostrar para você aqui essa noite,
Em primeiro, como se comporta a religião. São apenas duas visões que eu tenho desse texto. Em primeiro lugar, como se comporta a religião. E em segundo lugar, como se comporta ou como quebrar o espírito da religião. Sabe como se comporta a religião? Esse texto é muito claro. O texto diz que aquela mulher vem, quebra um vaso de alabastro, uma preciosidade. Um outro texto diz que ele valia 300 denários, ou seja, um ano inteiro de trabalho. 300 denários era um ano inteiro de trabalho. Não é um ano de poupar trabalho, poupar dinheiro. Não, é um ano inteiro de trabalho. Um denário é o trabalho de um dia. Então aquela mulher, ela poupou 300 dias de trabalho do seu ano e colocou num alabastro, né, num vaso. E aquele vaso fino, ela teve a capacidade de quebrar. Ela teve a capacidade, então, de se expor a Jesus. Esse texto, ele tem considerações com outros textos da Bíblia, então eu estou associando. Aqui não fala que ela quebrou. Outro texto das Escrituras fala que ela quebrou o vaso em Jesus Cristo para ungí-lo. Quando essa mulher faz isso, o Simão Pedro, ele se posiciona na mesa. E ele então olha e fala assim, se Jesus fosse profeta de verdade, né? Se Jesus fosse profeta, ele sabia o que essa mulher fez. No outro texto, Judas olha e fala assim, se a gente pudesse poupar esse dinheiro, a gente venderia e daria para os pobres. Olha só o espírito da religiosidade. O espírito da religiosidade, ele não faz nada e condena quem faz. O espírito da religiosidade, ele não faz nada e condena quem faz. É um criticismo exagerado. É uma crítica que não tem fim. Ele não faz nada. Ele não dizima. Ele não oferta. E ele questiona a estrutura da igreja. Ele não ora, ele não intercede e questiona a vida espiritual da igreja. Ele não louva, ele não adora e reclama do ministério de louvor. Ele não vive a sociedade, ele não entrega a cesta básica em pessoas carentes e fala que a igreja ficou elitizada. Ele não vai visitar os bairros carentes, ele não visita casas que não tem nem forro, ele não visita casas que não tem nem energia, e depois ele aponta e diz que a igreja está ficando elitizada. O espírito de religião, ele não admite que outros façam, ele simplesmente critica quem faz. É assim. E nós somos dominados por isso, irmãos. Nós não fazemos e criticamos quem está fazendo. Nós não vamos e criticamos quem está indo. Então nós somos tomados por esse espírito de crítica, que é tomado por Simão, no religioso, em relação àquela mulher. Aquela mulher estava fazendo algo que era fantástico, fenomenal, preciso e necessário. Mas ele olha e diz, se o Senhor soubesse, nem esse beijo nos pés ele receberia, porque se trata de uma pecadora. A religião, o espírito de religião, ele não faz nada e critica quem está fazendo. Ele não abraça a causa. Ele não se engaja no reino. Mas a sua boca destila veneno. O seu pré-julgamento, o seu preconceito. Ele não ama. Ele não serve. Irmãos, eu já vi isso de monte. Eu tive a oportunidade hoje de dizer pela manhã que estive visitando uma igreja recentemente onde o pastor desabafou que ele estava querendo deixar o ministério. E essa manhã eu disse para a igreja que eu também gostaria de fazer um grande desabafo. Eu gostaria de dizer que eu estou apaixonado pela igreja, apaixonado pelo ministério, apaixonado por Sertanópolis e com um desejo profundo de ser pastor nesse lugar. É completamente diferente. Mas sabe o que eu tenho visto? Que tem destruído os meus irmãos, que tem destruído os meus colegas, que tem destruído pessoas que têm o desejo de servir no reino. São as pessoas que não fazem nada e criticam quem faz. Eu imagino que possa existir isso no nosso coração. É natural. Quero agradecer aqueles irmãos que estiveram aqui quebrando a casinha. Tirando o telhado, quebrando janela, passando encanamento. Trabalhando para a gente destruir a casinha lá do lado. E deixar o estacionamento mais limpo. E deixar o estacionamento mais amplo. Mais conforto para você estacionar, mais segurança para você. E eu tenho certeza que alguém disse, não acredito! Quebrou a casinha? O reverendo Jonas Dias Martins se hospedou nessa casinha. O reverendo não sei o que esteve um dia dentro dessa casinha orando pelo fulano de tal. Entendeu? É o espírito de crítica. É o espírito de crítica, toma todo o tempo. Eu já vi muitos irmãos sofrendo com isso. A gente visita igrejas, irmãos, e os irmãos desabafam para a gente. E desabafam dizendo, olha, pastor, a nossa igreja está uma miséria. Entendeu? O nosso pastor está assim,
está esvaziando. E eu pergunto para elas, qual foi a última vez que você convidou alguém para a igreja? Faz tempo que eu não convido ninguém. Qual foi a última vez que você foi para uma vigília de oração? Faz tempo que eu não vou. Qual foi a última vez que você serviu no ministério? Eu estou meio afastado. E está criticando o quê? Pastor, a igreja está esvaziando. Esvaziando por quê? Por causa do pastor, ou por causa do presbítero, ou por causa do louvor, ou por causa do quê? Por causa das luzes, ou por causa do ar-condicionado. Mas o que você faz quando você está à mesa com Jesus? Qual é a sua posição? Porque quem é religioso, ele não faz e critica quem está fazendo alguma coisa. Quem está servindo. Essa é a realidade desse texto. O espírito da religião, ele dá tudo que Jesus não precisa. Eu vou repetir. O espírito da religião, ele dá tudo que Jesus não precisa. Eu acho fantástico essa ideia. Preciosa. Porque é o seguinte. Jesus está na mesa. O fariseu se preocupou com o seu posicionamento. O fariseu se preocupou com as suas vestes talares, porque ele tinha que se vestir adequadamente como um fariseu. Ele se preocupou com o seu vocabulário à mesa. Ele se preocupou com os cuidados com os utensílios, com a lei da contaminação. Ele se preocupou na purificação daquele dia. Ele se preocupou com todos os detalhes. Ele só esqueceu de receber bem o convidado. Porque era uma prática de que quando a pessoa ela era bem-vinda numa casa, quando uma pessoa ela era recebida amistosamente, a prática era que essa pessoa tivesse os seus pés lavados, os seus pés embalsamados com óleo, porque eles andavam com sandálias abertas, solo pedregoso, caminhadas e jornadas distantes, rachaduras nos pés, feridas abertas. Quando chegava em casa era o lugar do alívio, era o lugar então do refrigério. O escravo, o mais baixo do escalão, ia até os pés dessa pessoa, lavava-lhe os pés, ungia com óleo para lhe dar um frescor e uma fragrância de alento. Uma pessoa bem recebida recebia óleo na sua cabeça. Uma pessoa bem recebida era recebida com beijo, ósculo santo no seu rosto. Seja bem-vindo em nossa casa. O Simão está no lugar certo, na pessoa de Jesus dentro da sua casa, mas recebe Jesus da maneira errada. Ele não dá o ósculo santo, ele não oferece o bálsamo para os pés, ele não unge a cabeça de Jesus, ele não faz nada. Ele estava preocupado com o aparato religioso à sua volta e esqueceu de fazer o essencial. A religião faz tudo o que Jesus não precisa. A religião dá tudo o que Jesus não está pedindo. Então nós vamos e nós damos as nossas boas obras. Então nós vamos e damos nossos dízimos e ofertas como uma maneira de aplacar a nossa consciência. Então nós vamos e praticamos alguns sacrifícios espirituais para ver se isso melhora a nossa integridade espiritual. Então nós vamos e fazemos e realizamos, e Jesus está dizendo, não, você não entendeu. Você não entendeu. Eu entrei na sua casa e você não me recebeu. Eu estive perto de você e você não me abraçou. Eu cheguei bem próximo de ti, você foi capaz de sentir o meu hálito perto de você e você me ignorou. Você se apegou à religião, você se apegou ao templo, você se apegou à igreja e esqueceu de mim. A religiosidade ela trabalha com o princípio de dar a Deus tudo que Ele não está pedindo. Não, irmãos, Ele não está pedindo seu dízimo e oferta aqui essa noite. Ele não está pedindo a sua voz afinada. Ele não está pedindo a sua habilidade para tocar. Ele não está pedindo nada, ele está pedindo, sabe o quê? A única coisa que interessa para ele, o seu coração. Provérbios 4:23 diz, filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É a única coisa que ele quer. Ele não quer o seu externo, ele não quer a sua capacidade de fazer, ele não quer as suas habilidades, ele não quer a sua justiça própria, ele não quer as suas boas obras, ele quer o seu coração. Aquele homem queria dar tudo para Jesus. Olha o talher, Jesus, gostou do talher? Porcelana importada da Índia. Olha aqui, Jesus, quer um guaraná? Olha, esse guaraná aqui está geladinho. Olha aqui, Jesus, o senhor quer uma cadeira almofadada? Olha só essa cadeira, está muito almofadada. Olha aqui, Jesus, eu estou te recebendo com as minhas vestes de gala. Olha, Jesus, a estrutura da minha casa para receber o Senhor. E Jesus olha para ele e fala assim, não, você está no lugar certo, mas está com a posição errada. Não é o que você faz, não é o que você tem, é o que você é que eu estou interessado. É o que você é que eu estou interessado. Meu irmão, minha irmã, Deus está interessado no que você é, não naquilo que você faz, não naquilo que você tem. Tem gente que entra em igreja evangélica já segurando o bolso, com medo do pastor pedir dinheiro. Coloca a mão no bolso e fala, meu Deus, vai ser hoje, eu vou até esquecer a carteira em casa. De tanta falcatrua, malandragem que a gente vê na televisão. Ele não está interessado no seu dinheiro, aliás, ele nem precisa do seu dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Se essa obra aqui não for sustentada pelo seu dinheiro, ele vai reprover outro recurso para trazer aqui, e a obra não vai continuar, porque a obra é dele, não é nossa.
Agora as pessoas ficam assim, o que será que eu posso dar? O que será que eu posso oferecer? Hoje Ele te pede uma coisa que talvez você esqueceu de oferecer. Há 15 anos na igreja, 20 anos, 50, primeiro dia. A única coisa que Ele quer de você é o seu coração. A única coisa que Ele quer de você é o seu interior. Ele não quer o que você faz. Ele não quer o que você tem. Ele quer quem você é. É isso que Ele interessa. Porque a religião dá tudo o que Jesus não precisa. Tudo. E aquela mulher foi capaz de dar tudo o que Jesus queria. A religião valoriza mais o lugar do que a presença. Entendeu? A religiosidade, o espírito da religião se comporta assim. Ela valoriza mais o lugar do que a presença. Aquele homem assentado à mesa com seus convidados, o lugar é importante. A presença é desnecessária. O lugar é importante, mas a presença não tem óleo, não tem beijo, não tem abraço, não tem receptividade. A presença é a presença. O espírito da religião, ele quer o lugar, ele não quer a presença. Vamos, filho, vamos para a igreja. Vamos, filha, nós temos que ir para a igreja. Não, irmãos, nós vamos para o templo. Porque a igreja está saindo de casa para ir para o templo e ficar junto com outras pessoas que também são a igreja. Nós estamos vindo para o templo. Vamos para o lugar sagrado. E aí a gente entra aqui e fala, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é solo santo. Não é, irmão? Sabe o lugar que é santo? O tapete da sua casa é quando você brinca com seus filhos. O churrasco, o espaço gourmet da sua casa, quando você faz um churrasco com seus amigos. O parquinho do Lago Tabocó, quando você leva os seus filhos. O seu trabalho, o seu escritório, a sua mesa, quando você está despachando documentos. Aquela pessoa que você atende no RH, ali é lugar santo, ali é lugar sagrado, e aqui também. Essa é a verdade. Porque a religião, ela quer lugar, ela não quer presença. Sabe por quê, irmãos? Imagina só. Eu quero o casamento com a minha esposa. Então, o lugar de ter casamento com a minha esposa é a casa. Então, lá eu sou marido, lá eu sou esposo, lá eu pergunto para ela. Aí eu saio de casa, não pego na mão da minha esposa. Vamos, eu vou no centro. Ah, você vai, eu vou junto com você. Quer dizer, em Sertanópolis tudo é centro, né? Mas eu vou ali na rua principal, melhorou. Eu vou ali na rua principal, eu quero que você vá comigo. Ela fala, eu quero ir com você. Eu falo, você vai comigo? Beleza. Mas aqui em casa é o lugar do nosso casamento, entendeu? Aqui eu beijo, aqui eu abraço, aqui a gente tem relacionamento, aqui a gente é o nosso lugar. Aí saio de casa, não pego na mão, não ando, finjo que não conheço. Aí eu faço minhas compras, pago as minhas contas, volto para casa, eu chego em casa e falo, ô minha querida, voltamos para casa, me dá um beijo, amorzinho. Vem cá, vamos ter uma noite maravilhosa, não sei o quê. Qual é a chance de um casamento desse dar certo? Qual é a chance de eu chegar no trabalho e as pessoas perguntarem para mim, e aí, a sua esposa, eu não sou nem casado? Qual é a chance de um casamento dar certo, onde eu desprezo a minha esposa fora de casa, e dentro de casa eu quero ter um relacionamento íntimo com ela? Qual é a chance, irmãos? Zero! E é isso que a gente está fazendo com a igreja, é isso que a gente está fazendo com a religiosidade. A gente despreza Jesus no dia a dia, a gente não anda com Ele, a gente ignora, a gente faz de conta que não conhece, a gente vai andando sozinho, a gente toma as nossas próprias decisões, nós caminhamos nos nossos próprios passos, fazemos nossas próprias escolhas, e ignoramos por completo a presença dEle, e chegamos no domingo e dizemos, meu amado, me dá um beijinho, Senhor, me dá um abraço, eu quero teu colo. Como isso vai dar certo, irmãos? Como isso pode produzir frutos? E é isso que estamos fazendo. A gente vive dias e dias distante do Senhor. E quando a gente chega no lugar certo, a gente tem a posição errada. Qual é a chance desse casamento com Cristo dar certo? Porque nós somos a noiva do Cordeiro. E a noiva, ela tem relacionamento e intimidade. Portanto, quando eu saio com a minha esposa, a primeira coisa que eu faço, eu pego na sua mão. Quando eu estou em algum lugar estranho, a primeira coisa que eu digo é que eu tenho uma esposa. Eu sou marido de uma mulher. E eu tenho orgulho de dizer isso em qualquer lugar que eu vou, porque eu sou apaixonado pela minha esposa. Gostou, né? Tá, mas não é só exemplo, não, é verdade, tá? Mas é um exemplo para você entender que quando eu sou apaixonado por Jesus, isso aqui não consegue conter. Isso aqui, eu não posso ficar esperando até a semana que vem para adorar de novo, irmãos. Eu não posso ficar até a semana que vem para esperar para alguma coisa acontecer nesse lugar. Não tem que acontecer, porque eu amo Jesus, Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Ele vai muito mais do que lugares, Ele é a presença que eu preciso. Ele é a presença que eu preciso. Mas o espírito de religião quer mais o lugar do que a presença. E como se comporta a religião? Ela baseia mais no diagnóstico do que no arrependimento. A religião, ela se baseia, você não. Ah, você não me engana. Ah, você não pode cantar. Você não pode ir na frente. Você não pode ser um líder. Você não pode dirigir uma célula. Você não pode estar na igreja. Você não. A religião diz, você não.
Era isso que Simão fazia do lado de cada mesa. Essa mulher não, Jesus. Qualquer pessoa, essa não. A gente tem esse costume, irmãos, de valorizar muito mais a nossa justiça própria do que realmente o arrependimento do coração. E a gente vai oferecer a nossa justiça, a nossa carteirada para Deus. Olha aqui, Jesus, o que eu sou. Olha aqui o que eu fiz. A gente está no lugar certo, fazendo a coisa errada. Aquela mulher está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Ela sai da igreja e Jesus fala ao ouvido dela: pode ir, que agora eu estou contigo. Aquele Simão lá ficou naquela casa, preso à sua religiosidade. Jesus nunca mais voltou para lá. Senão nós saberíamos. Como a gente vai sair daqui essa noite? A religião trabalha dessa maneira. A religião, ela não faz nada e condena quem faz. Oferece tudo o que Jesus não precisa. Valoriza mais o lugar do que a presença. E tem um diagnóstico errado, baseado na justiça própria e não no arrependimento. Agora eu quero encerrar com você mostrando o segundo passo. Como se quebra a religião. Porque não dá para a gente só falar dela, a gente tem que falar como que ela se quebra. Como nós desfazemos isso. E sabe como a gente desfaz o espírito da religião? Trocando lugar à mesa por um lugar aos pés. Eu vou repetir. Se nós queremos desfazer o espírito da religião, nós precisamos trocar o lugar à mesa por um lugar aos pés. O lugar à mesa é o lugar do privilégio. O lugar à mesa é o lugar da prerrogativa. O lugar à mesa é o lugar dos meus direitos. O lugar à mesa é o lugar da minha autossuficiência. O lugar à mesa é o lugar daquilo que eu conquistei. O lugar à mesa é aquele lugar onde ninguém toma. Aquele lugar à mesa é o lugar onde eu me aproprio pelas minhas forças. Quando se quebra a religião, quando a gente decide sair do lugar de privilégio, quando a gente decide de ser o maior para ser o menor, quando a gente troca a possibilidade de ser servido para servir, quando a gente troca a possibilidade de ser o primeiro para ser o último, quando a gente sai da mesa e vai para os pés, é ali que o espírito da religiosidade quebra. É ali quando você diz: pastor, tem coisas que eu não consigo entender na igreja de Jesus. Tem coisas que eu não consigo entender na instituição. Eu fui ferido pelo pastor. Eu fui maltratado na determinada religião. Eu fui maltratado por experiências antigas. Mas pastor, eu estou aqui. E eu quero viver aos pés de Jesus. É aí que o espírito de religião quebra. As correntes se rompem e a vida se desfaz. O espírito de religião, ele não suporta os pés de Jesus. O espírito de religião não suporta os pés de Jesus. Porque quando nós estamos lá, nós sabemos quem somos. Quando nós estamos lá, nós cultivamos uma coisa que nós paramos de cultivar, que é o quebrantamento. Aos pés de Jesus, irmãos, é lugar de quebrantamento. Só vai lá quem quer se anular. Só vai lá quem quer pagar o preço. Só vai lá quem se entende que não é nada, que é pó, que não merece nada. Só está nos pés de Jesus quem sabe quem é de fato e adora Jesus por quem Ele é de verdade. Deixa eu contar um exemplo para você. Mais ou menos um mês atrás, eu tive a oportunidade de ir no Rio de Janeiro e trabalhar entre a comunidade carente. E a gente, sim, como pregador e como a gente vai em várias igrejas pregar, geralmente as pessoas fazem o possível para nos receber da melhor maneira possível. Hotel, café da manhã, entendeu? Translado, carro com ar-condicionado, tudo isso. Mas quando a gente vai para servir em algum lugar onde a gente é só mais um, a gente não é o pregador, a gente não é o pastor, a gente é só mais um. Quando a gente vai, a gente não tem todas essas regalias, não. E aí eu mandei uma foto da minha esposa do colchão que eu estava dormindo nesse lugar que eu fui. Na verdade, não podia nem chamar de colchão. Numa sala com mais 6 pessoas, né? E eu mandei para ela e disse: olha aí, cheguei. E ela perguntou: meu Deus, o que você está fazendo aí? E eu perguntei também: o que eu estou fazendo aqui? E aquela pergunta soou no meu coração e me trouxe uma resposta. E Jesus falou assim para mim: você veio aqui para lavar pés. Porque quando a gente começa a crescer e se envaidecer, é hora de a gente voltar a lavar os pés, porque lá é o melhor lugar para a gente aprender quem a gente é de verdade. E durante 7 dias, irmãos, eu lavei pés naquele lugar. Foi algo precioso para a minha vida. Aprender que muitas vezes o ministério pode envaidecer a gente. Muitas vezes os tapinhas na costa podem levar a gente a um nível que é mais satânico e demoníaco do que espiritual. E quando isso acontece, a melhor coisa que a gente pode fazer é voltar a lavar os pés. Não se orgulhe de quem você é. Não se orgulhe daquilo que você faz. Não se orgulhe do ministério que você tem. Não se orgulhe daquilo que você fez por essa igreja. Se orgulhe pelo fato de lavar pés. Se orgulhe pelo fato de estar aos pés de Jesus nessa altura, nesse limite. É lá que o nosso caráter é trabalhado, transformado, para depois Ele nos chamar à mesa e falar: vem, pode sentar. Porque a Bíblia fala de pessoas que se autoconvidaram e sentaram nos primeiros lugares.
E Jesus fala, não sente nos primeiros lugares, sente no último. Para que quando você sentar no último, chegue o dono da festa e fala, não, seu lugar não é, vem aqui. Fique nos pés. Fique aos pés de Jesus, até que ele fale, o seu lugar é a mesa, agora vem, pode sentar. Espere ele convidá-lo. Espere que ele lhe convide. Não se sente lá pela religiosidade. Não se sente naquele lugar pela espiritualidade. Se assente naquele lugar pelo convite. Agora é a sua vez. Sente aqui à mesa. E quando você estiver na mesa, esquecendo do cheiro dos pés, é melhor voltar para os pés de novo. Quando você estiver na mesa pensando que os outros têm que te servir, volte para os pés de Jesus. Não há lugar maior e melhor que a gente possa estar do que prostrado aos pés de Jesus, dizendo, eu reconheço quem o Senhor é. A tua presença é mais importante do que o lugar que eu ocupo. A religião não suporta isso. Porque a religião, ela se baseia no lugar. Mas a espiritualidade autêntica se baseia na presença. Aquela mulher trocou o lugar da mesa pela presença dos pés. Ela disse assim, os pés são suficientes para mim. Eu não preciso sentar na mesa. Eu não preciso ser notado nesse lugar. Eu não preciso que ninguém me veja. Os pés de Jesus são suficientes para mim. Eu não preciso que ninguém me coloque no ministério. Eu não preciso que ninguém ligue no dia do meu aniversário. Eu não preciso que ninguém fique falando e me bajulando com palavras bonitas. Eu não preciso que ninguém fique me recepcionando e fazendo com que eu fosse a flor mais exótica do mundo. Eu não preciso que as pessoas fiquem me bajulando, me elevando, colocando holofote sobre mim. Não, os pés de Jesus me bastam. Me deixe ficar aqui. Essa é a minha oração, irmãos. Essa deve ser a nossa oração como comunidade. Deus vai fazer coisa grande em nós, através dessa igreja nessa cidade. Eu creio nisso, mas a gente não pode esquecer dos pés de Jesus. Quando as pessoas começarem a falar da IPI, quando as pessoas começarem a dizer alguma coisa sobre o ministério na IPI, lembre-se do lugar que nós estamos, é nos pés de Jesus, não é na mesa como fariseus, não é na mesa como hipócritas religiosos. Nós estamos nos pés de Jesus, os pés de Jesus nos bastam. Os pés de Jesus nos basta. É isso. A nossa adoração a Jesus, a vida com Ele nos basta. E não importa o que as pessoas vão dizer ou o que vão fazer, os pés de Jesus nos bastam. Como quebrar o espírito da religião? Quando trocamos o que os outros pensam pelo que Ele pensa. Quer quebrar o espírito da religião? Troque o que os outros pensam pelo que Ele pensa. Aquela mulher, ela entra como pecadora e, segundo a tradição judaica, segundo a tradição rabínica, segundo a tradição da religião, uma pessoa que estava contaminada pelo pecado, ela não poderia tocar outra pessoa que tornava essa pessoa impura. Primeiro, ela era mulher. Mulher, ela é excluída na cultura judaica. Segundo, ela era pecadora, não tinha condições de estar naquele lugar. Terceiro, era uma reunião de convidados, aquela mulher entra como intrusa. Ou seja, aquela mulher, ela não está nem aí para o que está acontecendo. Aquela mulher, ela não está nem aí para o que a sociedade vai pensar dela. Ela não está nem aí o que os homens vão dizer a respeito dela. Ela não está nem preocupada com o que a religião vai falar ao seu respeito. Aquela mulher está interessada em servir. Aquela mulher está interessada em amar. Aquela mulher está interessada em se entregar, em se doar, em abraçar a causa. Por isso eu entendo que nesse caso, quando eu estou falando de uma mulher que ela não está nem aí para o que os outros pensam, eu falo, meu Deus, como eu fico preocupado com o que os outros pensam. Quando eu termino um sermão, eu falo, Jesus, o que eles vão pensar de mim? Quando a gente canta aqui na frente, a gente pensa, será que o som ficou agradável? Quando eu me ajoelho na frente, eu digo, o que as pessoas vão pensar de mim? Quando eu estou chorando num cantinho, o que as pessoas vão pensar e ver chorando desse jeito? Vão falar que eu estou no pecado, que eu estou na provação, que eu estou no estreito, que eu estou... O que as pessoas vão pensar de mim quando eu entrar numa igreja evangélica? Minha família é católica, minha tradição é católica. O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim quando eu devolver dízimo e oferta na igreja? Porque eles sabem que todo pastor é ladrão, né? Essa é a cultura. E a gente começa a pensar o que os outros vão pensar, o que os outros vão pensar. A religião, ela se submete a isso. Quando, na verdade, quebrar o espírito de religião é falar assim, não estou nem aí porque os outros pensam. Eu vou viver o evangelho. Eu vou ser extravagante para Jesus. Eu vou amá-lo. Eu vou adorá-lo. Se ele falar para eu sentar, eu sento, ajoelhar, eu ajoelho. Se ele falar para eu gritar, eu grito. Se ele falar para eu pular, eu pulo. Se ele falar para eu dançar, eu danço. Se ele falar para eu cantar, eu canto. Se ele falar para eu dizimar, eu dizimo. Se ele falar o que ele falar, eu estou aqui. Eu estou nem me lixando. Porque os outros estão pensando ao meu respeito. Eu quero agradar o meu Senhor. Eu fico lembrando do Davi dançando na frente da arca. E a Mical, a sua esposa, olhando da janela e falando assim para ele depois, quando ele chega em casa. Ah, bonito, hein? Dançando lá, cuecão aparecendo, né? Coisa linda, que papelão, hein, Davi?
E o Davi olha para ela e fala assim: porventura eu não iria celebrar o Senhor com todas as minhas forças diante da sua presença? É isso, irmãos. É isso. Celebrar o Senhor com todas as forças diante da sua presença. Eu fico vendo a luta do nosso ministério de adoração de fazer com que você pelo menos levante as suas mãos. E se eu levantar minha mão, será que não vão achar que eu sou crente pentecostal? Se eu levantar a mão, vão achar então que eu estou, extravasando. A luta. Irmãos, é extravagante, é natural, é espontâneo. A religião, ela se baseia no que os outros pensam. No que os outros pensam. Enquanto que a vida com Deus se baseia no que Jesus pensa. O que Ele pensa a seu respeito. Eu vou encerrando aqui para você, que eu tinha bastante coisinhas para poder ministrar. Mas acredito que o espírito da religião é quebrado, principalmente quando a gente troca a aparência exterior pelo quebrantamento interno. Quando a gente troca a aparência exterior pelo quebrantamento interior. Quando eu sou muito mais aquilo que eu sou por dentro do que o que eu sou por fora. A religião é quebrada nisso. A religião, ela é quebrada quando eu troco o comprometimento superficial pela entrega total. Pastor, onde eu posso servir? Pastor, vai ter célula? Estou dentro. Eu quero participar desses grupos pequenos. Pastor, vai ter reunião de homens? Eu quero participar. Pastor, vai quebrar a casinha? Eu estou lá, vou com porrete, vou com marreta, vou com taco de beisebol, vou com um pedaço de cano. Vou lá, eu vou quebrar também, quebra tudo. Pastor, o que está precisando? Eu quero servir, eu quero me entregar totalmente. Pastor, vai ter oração, eu quero orar, eu quero buscar. O que é a entrega total? Onde você pode se encaixar? Onde você pode se entregar? Onde você pode servir? Quando eu troco a exigência pela oferta, quando eu paro de agir como patrão e ajo como um servo dele. Deus vai, não. Deus, eu estou aqui, me usa como o Senhor quer. Quando nós trocamos o valioso por aquilo que importa para Deus. Aquela mulher quebrou o mais valioso para entregar aquilo que importa para Deus. Irmãos, o caminho é quebrar. Eu queria falar com você aqui essa noite e encerrar nisso. O caminho é quebrar. E a equipe de louvor pode vir aqui à frente, por favor? Aquela mulher, enquanto não quebrou, o nardo não saiu. Enquanto não quebrou, o perfume não exalou. O nosso caminho, irmãos, é só quebrar. Não tem outra tratativa, não tem outra estratégia. É só o quebrantamento. Porque religião, ela é quebrada, sabe quando? Quando você se quebranta, ao invés de se endurecer. A religião só vai quebrar na sua e na minha vida quando a gente se quebranta, ao invés de a gente se endurecer. E quando isso vai acontecer? Quando o quebrantamento vai acontecer na nossa vida? Eu escutei uma frase essa semana num livro, li num livro, e eu acredito que a religião só se quebra quando isso acontece. A pessoa mais poderosa do mundo é aquela que não tem nada a perder. Aquela mulher não tinha mais nada a perder. Aquela mulher estava no fundo do poço. E isso fez dela a pessoa mais poderosa do mundo, porque ela podia fazer o que ela quisesse. Ela podia ir onde ela queria. Ela podia fazer o que desejava, porque ela não tinha mais nada a perder. O que você tem a perder? Sua reputação? O seu status? Sua economia? Sua vaidade? Seu orgulho? O que você tem a perder? A estrutura? A estabilidade? O que você tem a perder? A aparência? Quando você entender que você não tem mais nada a perder, aí a entrega é total. A pessoa mais poderosa do mundo é aquela que não tem nada a perder, que faz com o coração porque sabe que está fazendo para Deus, e Deus vai dar as recompensas em relação a isso. Irmãos, com todo respeito a vocês, e com muita humildade eu quero dizer isso, com muita humildade, por favor, não entenda como arrogância, não entenda como presunção, mas eu estou em Sertanópolis e eu não tenho nada a perder aqui. Eu amo essa igreja, eu amo essa cidade, mas eu não tenho nada a perder aqui. Eu vim aqui por uma visão, por um ministério, por um sonho. O pastor João me convidou por esse sonho, por esse presbitério, por esse ministério e por esse sonho. E eu não tenho nada a perder nesse lugar, irmãos. Por isso, quer você goste ou quer você não goste, nós estaremos falando da palavra de Deus abertamente nesse lugar. Estaremos falando das verdades do Evangelho nesse lugar. Porque eu aprendi isso, que eu dependo daquele que me chamou. Eu não dependo dos cargos e dos encargos, eu dependo da vocação. E eu queria que você entendesse isso na sua vida também, que você não tem nada a perder em posicionar-se no seu trabalho.
não tem nada a perder em posicionar-se na sua família e dizer: eu sou cristão, eu vou batizar naquela igreja evangélica. Mãe, eu amo a senhora, eu sei que a senhora não vai aceitar isso, mas eu amo a senhora e eu vou batizar porque eu amo Jesus também. O que você tem a perder? Aquela mulher diz: eu não tenho nada a perder, por isso eu quero Jesus a todo custo. Quando a gente tem muito a perder, quando a gente tem muito valor próprio, fica difícil de pagar o preço, irmãos, porque o nosso preço é elevado. Quando a gente diminui o nosso preço, quando a gente diminui a nossa intensidade, quando a gente volta ao estado de pó, a gente sabe que a gente não tem nada a perder, que essa vida é passageira, que o status, ele é passageiro, que a vaidade, ela é um sopro e que vale a pena viver uma vida para Deus. E essa noite eu queria convidar você a viver essa vida para Deus. Você vai escolher essa noite como sair daqui: se fariseu sentado à mesa, ou se pecador e pecadora prostrado aos pés. Eu quero ser o primeiro a prostrar aos pés. Eu não quero ser fariseu, eu quero prostrar aos pés, porque eu também não tenho mais nada a perder. A minha vida não é valiosa em nada. Eu quero viver para Jesus e eu quero que você venha comigo nisso e venha para a palavra nisso. Se você quer isso na sua vida, fique em pé, por favor. E nós vamos cantar essa canção. E se você quiser vir à frente, se ajoelhar nesses minutos que nós temos de oração, eu vou fazer isso e quero que você fique à vontade. O que os outros vão pensar, não sei. E se eu ficar sozinho aqui na frente, não me importa. Eu só queria que você entendesse que você pode sair hoje como um fariseu ou como uma mulher justificada, um homem justificado. A opção é sua, em nome de Jesus. Perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfria e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Neste lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar, não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença,
Jesus, eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Nos rendemos, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, 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 Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Senhor, esse é o lugar que nós queremos estar, Pai, como igreja. Não no farisaísmo da mesa, mas do quebrantamento dos pés. E nós queremos ficar ali, Pai, nesse lugar. Ajuda esse homem que precisa de ajuda numa área específica, através do quebrantamento, Pai. Ajuda essa mulher que está com problema conjugal, através do quebrantamento. Ajude, Deus, os nossos trabalhos que estão em crise através do quebrantamento. Sustenta essa igreja através do quebrantamento. E move o nosso coração para estar aos teus pés, que ali eu quero estar nesse lugar. Eu quero ficar nesse lugar. Esse é o lugar da minha vida, é o lugar dessa igreja. Não é na liderança de um pastor, não é na estrutura de uma denominação. O nosso lugar é aos teus pés. O nosso lugar é aos teus pés. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja na sua vida hoje e para sempre. Amém. Santo Espírito, Espírito,
Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana.